dos Estados-membros. Junta-se a nós neste Mais Info Fórum, agora, Manuel Reis Campos, da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Muito bom dia e obrigado por estar connosco neste Mais Info Fórum através de videochamada. No início deste surto do novo coronavírus, estimaram que em caso de suspensão de obras as perdas diretas seriam de perto de 500 milhões de euros. O que lhe pergunto é, até agora, qual tem sido o impacto desta pandemia no setor? Bom dia. Sobre essa questão, o setor da construção, que não foi abrangido pela declaração do estado de emergência e, portanto, as obras não pararam, como, aliás, genericamente aconteceu na Europa, em que unicamente a Itália e a Espanha, ou a Europa, período muito estiveram impedidos de trabalhar. Portugal trabalhou neste tempo e a construção tem cumprido o papel de retoma que é importante para o país e para a economia do país. Como sabe, o nosso setor representa cerca de 17,4% do PIB, 50,5% do investimento, mas tem cerca de 600 mil trabalhadores. E, portanto, nós tivemos de adaptar todo o ciclo de obras a especificidades próprias, cumprindo aquilo que a Direção-Geral de Saúde impõe e também o próprio decreto do estado de emergência, ou seja, em termos de mobilidade, em termos de trabalho, de distanciamento, em termos de normas sanitárias, nós demos aos nossos associados orientações e recomendações que foram, felizmente, cumpridas, porque não tivemos até agora nenhum problema sério em relação às obras que neste momento estão a trabalhar. Naturalmente que há que reconhecer que há custos acrescidos na produtividade e na forma como digamos, como as obras estiveram a decorrer. De qualquer forma, hoje nós estamos em condições, e como disse há pouco, quando nós falamos de salários da ordem dos 500 milhões de euros por mês, nós, neste setor, contribuímos fortemente para uma situação tão negativa da economia do país. E por isso, hoje, aquilo que esperamos é que se retome, digamos, em termos de investimento privado, aquela confiança, e que Portugal não pode destruir o que conseguiu durante muito tempo, e, portanto, a confiança é fundamental em termos de investimento privado. Em termos de investimento público, é preciso que as obras que já vêm da última crise, de 2014, 2013, que era o plano estratégico que nós estávamos a tentar cumprir, e que tenha havido, da parte do Estado, muita lentidão, não no concurso dessas obras, mas na sua celebração, na sua adjudicação. É preciso que, neste momento, estamos a falar de um setor que, nos últimos anos, necessitava de 70 mil empregos e que, portanto, hoje poderemos, se forem adjudicadas as obras que o país precisa. Estou a falar de hospitais, de infraestruturas que foram postas a concurso. Naturalmente, nós poderemos contribuir para milhares, dezenas de milhares de postos de trabalho que tanto fazem falta ao país. Manuel Reis Campos, como já sublinhou no início da sua intervenção, aquela linha de crédito do Governo, inicialmente destinada às empresas industriais, não abrangeu de facto o setor da construção. Entretanto, a linha foi reforçada. No início. Depois sim. Exatamente, era o que eu ia dizer. Depois, entretanto, a linha foi reforçada, subiu de 1,3 para 4,5 mil milhões de euros e aí já abrangeu, de facto, esse setor de construção. O que lhe pergunto é se essa liquidez tem chegado com eficácia ao setor da construção. Quando nós falamos do setor da construção, estamos a falar de 98 mil empresas e, portanto, sociedades. Essas sociedades, naturalmente, são pequenas, micro e grandes e muito grandes empresas para o país. E, portanto, nós temos, aquilo que temos sentido é que
temos queixas de empresas que não veem com a rapidez que é necessário essas linhas de crédito concretizadas. Também temos outras empresas, naturalmente, que entendem que está a ser cumprido mais ou menos o tempo que é necessário. Ou seja, de qualquer forma, hoje, seja qual for o tempo é muito lento, digamos, a forma como as instituições de crédito resolvem esta questão. Portanto, aquilo que nós pedimos e temos pedido é que isto se faça com a maior rapidez para que se salve um setor que é fundamental na reforma do país e da sua economia. Muito bem, Manuel Reis Campos, entretanto, para os trabalhadores deste setor já foram prometidos testes e também se falou de um controlo digital. Pois, nós, desde o princípio, para além das recomendações e orientações para ter um setor, digamos, saudável e um setor sem problemas, nós apresentamos logo também um projeto inovador que era criar resiliência na indústria da construção. E isto, naturalmente, é um projeto para a continuidade no âmbito do Covid-19. Aquilo que se pretende é, digamos, que os trabalhadores confiem na segurança das obras e que, em termos no contexto social, no contexto da construção, haja tranquilidade e segurança neste setor. Como sabe, este setor tem uma mobilidade muito grande, há uma correlação de empresas também muito grande, dadas as suas especialidades, e, portanto, é necessário que essa movimentação, essa mobilidade do setor, essa interligação seja assegurada. Por isso, aquilo que este projeto pretende é uma criação de rede de análise e atribuição do certificado de teste negativo do Covid-19, uma instituição de um sistema distribuído e que facilite e que seja monitorizado de forma a que nós tenhamos conhecimento e a operacionalidade de que o setor todo, digamos, ao longo do país esteja seguro e dê uma confiança de que não há contágios nem problemas neste setor importante. Muito bem, já voltamos à conversa. Manuel Reis Campos. Volto a si, Dr. Silva Peneda. Os números que aqui já foram trazidos por Manuel Reis Campos atestam de facto a importância deste setor da construção civil e das obras públicas em Portugal. Que avaliação faz da maneira como têm sido geridos, enfim, os efeitos desta pandemia numa área tão importante para o país? Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao Reis Campos, pessoa que eu muito considero, e quando falo de construção civil, já tiveram a sua cruz. A construção civil tem uma cruz pesadíssima, que foi em 2010, 2011, 2012, onde foi uma pancada fortíssima. E, portanto, mal seria se agora, passado poucos anos, e fizeram uma recuperação sensacional. Nos últimos anos, realmente, as coisas melhoraram para o setor. Agora, uma pancada idêntica aconteceu em 2010, 2011, era para desanimar qualquer um. E, portanto, ainda bem que o setor da construção civil não se compara a outros setores em termos de impacto. Mas ele tem razão no sentido de prever o futuro. E pois aí o ingrediente fundamental tem a ver com o investimento privado e com a parte da confiança. E tem a ver com a agilização também da parte das autarquias e da parte do setor público, no sentido de não pôr travão agora naquilo que estava programado em termos de execução. Mas eu conheço relativamente o setor e conheço relativamente o país, e estou convencido que não é por falta de dinamismo desse setor que as coisas vão piorar. E, portanto, desejo muitas felicidades ao Reis Campos para que possa ultrapassar esta dificuldade que parece-me que é menor que aquela que ele viveu há uns anos atrás. Muito bem, Manuel Reis Campos, as empresas de construção civil e obras públicas, pelos relatos que têm aparecido, não estão a conseguir aceder ao layoff para manter os postos de trabalho por causa das especificidades do setor. Isto está a preocupá-lo? Tudo preocupa o setor quando nós queremos que um setor que esteja neste momento a trabalhar sem problemas. De qualquer forma, aquilo que eu tenho conhecimento é que a maior parte das empresas, que não recorreu naturalmente ao layoff,
aquilo que se põe é a especificidade do setor, porque o setor é em termos de número de trabalhadores por empresa, e quando nós entendemos que os postos de trabalho, ou seja, as obras em si, deveriam haver aqui há uma certa especificidade no nosso setor que devia ser contemplado. O layoff tem sido alterado consecutivamente e nós esperamos que possa abranger, digamos, todos aqueles que necessitam, porque de facto há empresas onde houve suspensão de obras, houve empresas onde houve adiamento de obras por impossibilidade e, portanto, é necessário que se dê a possibilidade a todos e este setor também tem de ter a sua possibilidade quando quer recorrer a uma lei que é uma lei geral. Muito bem, Manuel Reis Campos, já voltamos a falar. Silva Peneda. Manuel Reis Campos, volto a si para lhe perguntar quais são as principais queixas que lhe têm feito chegar os trabalhadores e dirigentes do setor nestes tempos. Para além, naturalmente, daquelas questões que foram logo consequência do estado de emergência, em que, naturalmente, era necessário criar condições para que as empresas pudessem elaborar e pudessem ter as ajudas necessárias. As associações do setor, naturalmente, indo ao encontro destas necessidades, tentaram que a criação do layoff, que foi uma lei que podia possibilitar esse acesso, digamos, das empresas que necessitavam disso, da questão da moratória das dívidas, a questão do pagamento dos fornecedores do Estado, que é um problema importante e que o nosso setor necessita. Nós temos dívidas do Estado e, portanto, é preciso que haja o pagamento imediato de todos destes fornecedores do Estado. Naturalmente, publicamos e tentamos que algumas orientações técnicas para os de obras públicas fossem aprovados. Criamos este projeto, como disse há pouco, da resiliência da indústria da construção, o acesso menos sem burocracias que nós pretendíamos para o regime de trabalho e aquilo que nos preocupa neste momento é a retoma do setor, ou seja, neste momento, nos próximos meses, aquilo que pretendemos é que é preciso que o Estado, que o Governo, faça um plano do próximo ciclo. O setor da construção tem condições para criar emprego e, por outro lado, realizar os projetos que foram postos a concurso e que, neste momento, praticamente, uma grande parte, uma fatia muito grande, não foi adjudicada. Aquilo que nós pretendemos é que este próximo ciclo seja, da recuperação desta crise, seja, de facto, concretizado. É exemplo daquilo que se passa na Europa toda e que o setor tem um papel muito importante. Depois, no plano do investimento privado, é preciso algumas leis que têm de ser revistas. Elas foram alteradas fruto de algumas circunstâncias que se verificaram o ano passado. Eu estou a falar da habitação, estou a falar do imobiliário, em que havia um certo posicionamento em relação ao imobiliário que desapareceu. Ou seja, quando falamos em incentivos ao investimento estrangeiro no imobiliário, que devem ser competitivos, e falávamos dos residentes não habituais, dos vistos gold, da criação do AMI, do IMI, nós temos neste momento de rever essas situações. As autarquias têm um papel preponderante na retoma do setor e este papel de motor da economia e do emprego que o setor neste momento tem como específico é fundamental para o futuro próximo. Muito bem, Dr. Manuel Reis Campos, muito obrigado pelas informações que aqui nos trouxe sobre o setor e a forma como nesta área de atividade se está então a lidar com esta pandemia de Covid-19. Bom dia. A Câmara